Uma das maiores dificuldades que eu vejo a maioria dos empresários passando é a ausência de organização e de centralização de tarefas. Às vezes, quando eu chego numa organização, eu identifico que as pessoas utilizam diversas ferramentas para gerenciar suas tarefas. Então você acaba chegando num cenário de desorganização do controle das tarefas. E a Microsoft, ela veio com algumas ferramentas para ajudar nisso, como por exemplo o Planner, o To-Do, que estão conectados, agora o Project Online ou Planner Premium. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é um pouco da necessidade de processos para conseguir evoluir nisso. Não é possível você reorganizar todas as tarefas, todos os procedimentos, todas as demandas de um departamento se você não pensar em gestão de processos. A gestão de processos ela é essencial nisso. A maioria das vezes as empresas pensam que somente colocando a tecnologia lá dentro do departamento vai solucionar. Mas se você não tiver pessoas bem treinadas, você não vai ter evolução. O motor das soluções são os processos e não as ferramentas. Se você tem, por exemplo, dentro da operação da empresa, uma necessidade de uma requisição que chega de um departamento, essa requisição que chega desse departamento vai até uma outra área que vai processar essa demanda, devolver para esse departamento para que ele valide e entregue para o solicitante, se você não tem o processo dessa comunicação, o que deve chegar, como deve ser processado, o que deve chegar até a área de operação, como isso deve ser devolvido, o que deve ser entregue, você acaba perdendo muito tempo. Então é um pouco disso que eu quero trazer aqui agora, entender por que um processo é a ferramenta principal para você ganhar produtividade. A pauta é produtividade, mas a produtividade só vem através de um processo muito bem definido. E é isso que eu quero mostrar um pouco das ferramentas da Microsoft para te ajudar nessa visão de processos. Coincidentemente, ontem eu estava fazendo uma proposta e durante a proposta eu abri essa tela aqui do Office 365. E eu me recordo do que o cliente comentou comigo na hora. Ué, mas tem tanta ferramenta assim no Office? Eu expliquei para ele algumas, falei que tinha, e que eram ferramentas que nem todas eram ferramentas úteis para todas as operações, mas são ferramentas muito interessantes e várias delas têm papéis significativos dentro das empresas. Quando a gente fala de produtividade, a gente precisa pensar em algumas questões básicas quando a gente vai falar de produtividade dentro das empresas. Quando a gente fala de produtividade e transformação digital, a gente sempre vai falar de uma tríade. Essa tríade é processos, pessoas e tecnologia. Dentro dessa tríade, quando a gente entra na visão do Office 365 para a produtividade, a gente também vai separar sempre aqui numa tríade. Você vai ter ferramentas que estão relacionadas à governança. O que são ferramentas para a governança? São ferramentas que vão estar ligadas muito a processos. Elas vão ajudar no processo do dia a dia da operação. Você vai ter ferramentas ligadas a análises, que vão te ajudar a disponibilizar informações para o cliente e realizar análises. E depois você vai ter a parte de automação, que também vai estar ligada a processos, mas de forma automatizada, depende menos de pessoas. Governança vai estar muito ligada a pessoas e processos. E aí, quando a gente vem aqui no Office, eu vou pegar só as principais ferramentas. A gente tem que separar essas ferramentas de forma dentro de governança, análise e processos, mas também a gente vai separar elas em categorias como pessoal, integração, trabalho em equipe, que seria mais a colaboração, e elas se confundem às vezes, e você teria a parte aqui de automação. Então, por exemplo, quando eu falo aqui de ferramentas para produtividade, a gente tem ferramentas que são de uso, entre aspas, pessoal, para a pessoa produzir e gerenciar melhor o seu dia a dia. Então, por exemplo, você tem o calendário, junto com o Booking, que são duas ferramentas que ajudam muito na parte pessoal. Elas não estão ligadas tanto à governança, porque elas estão ligadas à comunicação, mas elas ajudam as pessoas a se organizarem. Em contrapartida, o Outlook ele já é uma ferramenta que me permite tanto a organização interna dos meus materiais, dos meus e-mails, como também permite a colaboração entre as pessoas. Então é uma ferramenta muito relevante para a colaboração. Assim como o próprio Booking e o calendário, que me ajuda no dia a dia, também são ferramentas de colaboração. No calendário, eu vou organizar minha agenda. No Outlook, eu vou organizar mensagens. Porém, quando eu pego o próprio Outlook, eu crio um canal de comunicação entre as pessoas da empresa. E com o Booking e o calendário, eu também compartilho o acesso
e a colaboração da agenda de todos os colaboradores. Então a gente tem tanto o acesso à agenda quanto o acesso a visualizar e marcar a agenda dos colaboradores. Então a gente começa a entender que essas ferramentas, ao mesmo tempo que elas são ferramentas pessoais, elas também se tornam ferramentas de colaboração. E o mesmo acontece, por exemplo, com o Excel. O Excel eu uso pessoalmente, porém, quando você trabalha com Excel em nuvem e duas pessoas juntas, você começa a trabalhar com colaboração. Então o que a Microsoft trouxe muito aqui foi transformar diversas ferramentas pessoais em ferramentas de colaboração, o que torna mais produtivo o dia a dia. Então eu não preciso mais trabalhar só com Excel, para mim. Eu não preciso trabalhar mais só com Word, comigo ao mesmo tempo. Eu posso colocar duas pessoas revisando o mesmo texto, se o texto for muito longo. Eu posso colocar duas pessoas trabalhando na mesma planilha do Excel. Online funciona muito melhor. Então essa colaboração que começou lá no Google, com o Google Sheets, com o Google Docs, que veio com essa ideia de colaboração em nuvem, a Microsoft absorveu e fez algo muito interessante. O que são as principais ferramentas que você precisa conhecer para pensar nesse meio de produtividade? De forma clara, produtividade vai estar relacionado a trabalho em equipe, a organização e a processos. Então, para mim, eu teria como principal base para implementar na minha operação Planner para projetos simples, projetos, não processos recorrentes. Planner para gestão de projetos, se eu não tenho ainda o próprio project, ou se eu acho que não é interessante pagar ele por agora. O Planner vai te ajudar a organizar os projetos da empresa. Quando eu pego o Lists, ele é uma ferramenta que vai me ajudar a organizar processos. Por quê? Porque eu consigo automatizar ele mais fácil, eu consigo conectar ele ao BI e ele é mais maleável, ele tem mais campos, eu posso ampliar a visão dele. Ele é praticamente um banco de dados, então ele é muito mais maleável nessa visão de organização. Eu sempre vou falar de duas ferramentas extremamente importantes, que é o SharePoint, porque o SharePoint determina dentro dos meus departamentos praticamente um portal de gerenciamento e comunicação. Por que isso é importante? Porque você passa a ter praticamente um sistema para cada departamento da sua companhia. Você passa a ter, eu costumo falar que você passa a ter uma plataforma, onde você pode colocar tarefas, arquivos, projetos, vídeos, demandas, tudo aqui dentro. E por trás dele, você vai ter sempre o OneDrive como uma ferramenta de gestão de arquivos. Ele é praticamente o GED que vai dar apoio para tudo isso que está por trás da plataforma. Além disso, você tem o To-Do. O To-Do, para mim, é uma ferramenta pessoal. Essa é uma das poucas ferramentas que eu realmente encaixaria aqui como pessoal. Por mais que você pode ter grupos aqui. Mas o To-Do é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas pessoais. Então ele estaria aqui, para mim, conectado junto ao Planner, porque ele tem uma integração interessante nessas duas plataformas. Essas seriam as visões básicas. E talvez não, com certeza, trazer o Teams, o centralizador de todos esses portais, para que você não tenha que ficar abrindo, analisando, buscando sites de cada departamento. O Teams você centraliza isso pelas equipes. E aí a gente entra nas plataformas de análise, que principalmente a gente vai trazer o Power BI, que é uma das principais ferramentas de análise de dados que você pode ter, que vai estar disponível essas análises dentro do próprio SharePoint, que vai estar integrado, por sua vez, dentro do Teams. Então você começa a ter uma integração. E os dados que vão alimentar esse BI podem vir diretamente do OneDrive ou do próprio Lists. Então, você organizou a governança, organizou os processos, armazenou os dados e agora você vai analisá-los. E essa análise pode ser apresentada de forma muito interessante através do Sway, que é uma ferramenta necessária para apresentações mais dinâmicas. É muito melhor do que o Outlook em algumas coisas, mas é uma ferramenta que cabe muito estudo, porque é uma ferramenta que fala de apresentações em enredo e não mais em apresentação em slides. E aí, por fim, a gente começa a falar de automações. Quando a gente fala de automações, a principal ferramenta vai ser o Power Automate. Agora, por que eu trouxe o Power Automate por fim? Porque se você não tem o processo bem definido das listas, das tarefas, você não vai conseguir automatizar e ganhar produtividade. Porque você precisa de um processo definido, algo claro, para que você fale para o Automate como que ele pode automatizar algo que seria comunicação, compartilhamento, envio de informação através das outras ferramentas. Eu bato muito nessa tecla e eu trago isso porque eu trago muita visão assim de como solucionar um RNC através de automação, como fazer uma gestão de leads através de um Lists, como organizar o Lists para fazer uma gestão de um Ishikawa
quando tem um registro, alguma não conformidade ou algum projeto. Como fazer para conectar o Power Automate dentro do SharePoint para conseguir gerenciar arquivos e gerar demandas. Só que tudo isso, antes de chegar até o vídeo com vocês, eu passei por uma consultoria, eu passei por um processo com um cliente, onde eu aportei muito tempo, mapeando o processo, identificando a melhor solução, e a partir daí eu trouxe a melhor solução para dentro da Microsoft, com essas as principais ferramentas de automação e de ganho de produtividade que a gente tem lá dentro. Porém, o que vocês veem aqui é só o momento que eu passo a solução para vocês. Mas antes disso teve um processo que eu desenhei numa consultoria, numa atividade, numa conversa com o time. Não é simplesmente chegar dentro da ferramenta, incluir ela e colocá-la na operação. E até falei isso ontem com um cliente, que a gente está fazendo um projeto de consultoria. A maioria das empresas contratam o Office 365 e não usam. Por quê? Porque não pensam em processos. Acham que colocar a ferramenta lá vai solucionar tudo. Então, a ideia aqui era só dar uma visão para vocês rápida do que são as ferramentas principais para ganho de produtividade, como implantá-las e trazer a importância da visão de processos, antes mesmo da gente começar qualquer atividade operacional. Se você tem uma dificuldade nessa visão de processos, nessa interpretação entre o que é o processo e o que a ferramenta pode automatizar e como melhorar esse processo, pode procurar a gente. Eu já falei aqui diversas vezes, a gente tem um time especializado para apoiar os gestores, apoiar os empresários, apoiar as empresas na implantação de ferramentas, e não só do Office. A gente trabalha com Office, Bitrix, Monday, implantação de RP, eu já perdi a conta, SAP, TOTOS, Proteus, RM, Cigam, Sankhya, Senior e diversos outros. Porque a gente é especializado em analisar processos e traduzir eles em ferramentas. E é por isso que a gente consegue ajudar tantos empresários em tantas áreas distintas. Eu agradeço você que ficou até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar, mandar para aquele amigo que você acha que precisa saber um pouco disso. Também se inscreve no canal se você não for inscrito. Eu sei que 90% das pessoas que assistem nosso canal de forma recorrente não são inscritos. O YouTube me mostra isso. Então se inscreve, ajuda a gente, compartilha, marca o sininho para você receber as notificações e não se esquece também de acompanhar a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, Pro Resultado e Resultado em Foco em todas as redes. Vou ficando por aqui e até o próximo.